aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade aqui às subespecialidades, que a gente começou a falar um pouco de cardiologia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre cirurgia plástica. Uma especialidade, uma subespecialidade, foi muito pedido lá no nosso Instagram, que vocês têm muita curiosidade de saber um pouquinho como é essa vida de um cirurgião plástico. E para nos ajudar a falar um pouco sobre a cirurgia plástica, a gente convidou a doutora Júlia Leal, que eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela agora. Ela foi formada na Universidade Federal de Pernambuco, fez residência em cirurgia geral no IMIP, fez a residência de cirurgia plástica também no IMIP, fellow em cosmiatria no Instituto Boggio, em São Paulo. Atualmente, ela é professora do biomédica residente e também atua como cirurgiã plástica no consultório particular. Muito obrigada, doutora Oh, Júlia. gente, é um É um prazer, É prazer uma estar uma honra aqui. ter honra. a senhora aqui para conversar um pouco sobre essa especialidade que todo mundo quer, É inclusive verdade. Dona Gosto Raíssa. não, cala a boca. E antes de a gente começar o episódio, eu lembro de vocês, para vocês seguirem a gente, tanto aqui no nosso canal do Médico Residente, seguirem a gente nas redes sociais, curtirem esse vídeo e seguirem a gente em todas as redes sociais. E vamos lá, né? Começar do começo, perguntando como é a cirurgia plástica. Precisa fazer o que antes? É acesso direto, não é? Explica aí pra gente um pouquinho como é. Então, como você mesmo falou, né, Duda, no currículo, a gente tem que fazer cirurgia geral primeiro, para depois fazer a subespecialidade plástica. Eu vejo muita gente, inclusive, assim, já entrando com a cabeça da plástica, focado na plástica, inclusive deixando isso influenciar um pouco a escolha da primeira residência. Então, pelo menos na minha época, eu não sei se hoje em dia continua assim, pensava, você quer plástica, então eu vou fazer uma residência de cirurgia geral mais leve, porque eu quero plástica, porque eu já decidi a minha sub, eu não preciso ser um bom cirurgião geral. Então, eu acho que isso é um erro. Eu acho que o foco, viu, dona Raíssa? Do nada, uma lição de moral aqui. Tem que ser, fazer uma boa residência básica. Você precisa de uma boa residência básica, ter boas bases técnicas e principalmente assim, gente, é na residência de cirurgia geral que você aprende a ser médico, que você aprende a ser responsável com o seu paciente. Isso vai influenciar assim completamente o seu perfil como cirurgião plástico, tá? E é um grande diferencial isso, a questão da assistência que você dá, né, o tipo de cuidado que você oferece para o seu paciente. Então, fazer uma boa base, fazer uma boa residência de cirurgia geral, para depois você pensar na sua sub, mesmo que você já esteja determinado, não foi o meu caso, tá? Não foi caso de amor à primeira vista pela plástica, eu tinha preconceito, eu era dessas, assim, que era faca na caveira, que queria operar, assim, eu queria operar fígado. Aí depois eu queria fazer cirurgia pediátrica para transplante hepático. Pediátrico. Pediátrico. Louca, Somente. completamente louca, né? E aí, assim, no final da minha residência geral, assim, em agosto, foi que eu bati o martelo que eu ia fazer plástica depois de excluir tudo. Foi por exclusão mesmo. Eu saí excluindo as subs. E por que desistiu da ideia do CIP Então, transplantado? exatamente essa maturidade. Você Hã. você vai passando na residência de geral, você entra de cabeça aberta. Eu entrei de cabeça aberta. Eu acho importante entrar de cabeça aberta. E aí, durante a residência, você vai tendo a vivência mais completa, né, de como é aquela especialidade no seu dia a dia. Então, assim, por que que eu me apaixonei pelo transplante hepático? Porque durante a minha vida acadêmica, eu fiz parte da Liga de Transplante de Fígado, lá do Também Oswaldo fiz Cruz. Então, eu parte. ficava, pronto, eu Ai, que ficava lá em Lou. Coincidência, eu também. Então, eu ficava E lá em é Lou, né? incrível, né, pra gente. Maravilhoso, porque você tá ali jovem, você bota a mão na massa, né, então Aquela eu comecei captação de órgãos incrível exato, ali. maravilhoso, tudo ali, você primeiro Bactema. contato no HR, então você, entra ali, né, pra manutenção do doador e o bactéria, você É. evolui lá dentro, você passa pra captação, que é cirurgia maior, e depois acaba no transplante, então você tá ali, eu lembro no Natal, eu achando o máximo, que eu estava no Natal, eu e um cirurgião lá só, né, prestando aquela fazendo aquela cirurgia, eu achava o máximo Mudando a vida de aquilo. alguém. Né, de sobreaviso, indo captar negócio em petróleo, eu achava o máximo isso, né, louca, desvairada. Mas por quê a gente achava o máximo? Porque a gente tá nessa Maturidade. fase de acadêmica, então a gente tá Tudo aprendendo é muito aquilo, a novo, gente muito tá botando a é. mão na massa, então a gente acha isso incrível mesmo, é a questão da paixão. Então é a fase que a gente é apaixonado, né, e é muito fácil você gostar e querer fazer aquilo estando apaixonado. É imaturo. Então eu era imatura nessa fase, eu não sabia como era a vida, eu não sabia que eu queria viver aquilo, como eu te falei, né, antes da gente começar aqui, a longo prazo.
A mesma coisa com a cirurgia pediátrica. Então, eu fiz concurso durante ainda o curso, durante a vida acadêmica, né? Uhum. Aqueles concursos, eu não sei nem se existe ainda hoje em dia, concurso lá do IMIP, para dar plantão Existe, como existe. acadêmico, Acho que existe. remunerado na Tem cirurgia NEL, pediátrica. Pronto, isso, aí tinha tem NEL, tinha outras especialidades, tinha pediatria. pediatria, justo. E aí eu passei, acho que uns 2 anos lá, fiz 2 concursos na cirurgia pediátrica, Isso como no IMIP, acadêmica. como acadêmica Uhum. ainda. Aí pronto, né? Então, no plantão da emergência, você vive a emergência pediátrica. Então, você vê ali, eu fazia as coisas, porque na época não tinha muita gente, era plantão noturno, então me deixavam operar. Eu Não achava tinha o máximo, não residente. tinha. Tinha os residentes assim, mas não era. Você Não era conseguia residência, era o dividir. plantão da residência, né? Exato, exatamente, era o plantão da residência, né, então eu conseguia botar a mão na massa. Então botar a mão na massa é apaixonante, né, É. então você vai se apaixonando, mas também não tinha vivência. Só na residência de geral, primeiro você fica calejado, né, porque você tá ali já no começo você já tira a paixão, essa ideia da paixão, porque não é fácil, realmente você tá Já tá trabalhando numa exausto, né? carga muito de trabalho exaustiva, você tá no seu limite, você começa com as suas frustrações, você tem assume grandes responsabilidades, então é o primeiro choque, eu diria assim, né, então, você começa a ficar menos apaixonado. E aí, você começa a ter essa vivência da realidade. Então, você começa a ver como é de fato, através dos seus preceptores, através dos seus RMAs, que são já, residentes da cirurgia do aparelho digestivo, como é o caminho e como é o dia a dia daquela coisa que você achava que queria seguir, e você vê que, talvez não seja isso, assim, acho que eu não vou ser muito feliz não, sendo assim, sabe, falta alguma coisa aqui. E aí eu acho que é só maturidade, minha gente, muito autoconhecimento para você, conseguir entender de fato O que você quer pra sua o vida, que vai lhe né? preencher, sabe. E graças a Deus eu tive coragem de dizer vários nãos, assim, porque na residência, meio que as pessoas esperam que você continue seguindo aquela coisa do geral, aparelho digestivo, e siga esse caminho. E talvez para você pareça ser, de fato, meio que Mais o fácil. caminho, a zona de conforto de você seguir ali, Uhum. porque, estando lá no IMIP, né, os preceptores falavam: "Não, você vai ficar aqui, vai ser o massa, e você vai ter oportunidades, você vai crescer aqui, você vai ser contratada aqui no futuro", e você fica: "Nossa, aqui é um terreno mais estável". E decidi sair disso e, principalmente na minha área, né, cirurgia plástica, enfrentar um mercado que tem muita concorrência, que você precisa desenvolver outras habilidades também, isso é um fato, porque a gente acaba trabalhando só com privado, com público privado, assim, pelo menos Grande a parte, grande parte, 90%. Uhum. a grande maioria, né. Então você precisa desenvolver outras habilidades, então é um desafio, você escolhe se desafiar, mas assim, graças a Deus eu tive essa coragem, e tive esse discernimento naquela época, porque hoje isso também não existe Uhum. esse momento de clareza total, Sim. né, não foi assim: "Ah, marquei meu X com clareza total", não, mas hoje eu consigo ter esse discernimento de que foi uma A melhor graças escolha. a Deus, né, eu tive essa coragem de dizer: "Não, eu acho que é isso que combina comigo, eu acho que é essa vida que eu quero, eu acho que eu tenho as habilidades para seguir isso, sabe, eu gosto desse tipo de cirurgia, eu gosto da estética", né, e aí coragem de dizer as coisas que eu mesma tinha preconceito na Uhum. época, tá entendendo? Tô Então entendendo. acho que foi isso. Doutora Júlia, falando de uma parte mais técnica do curso mesmo, como é que a gente faz para entrar na cirurgia plástica? Eu sei que é bem óbvio, mas quais são as especialidades que dão essa oportunidade para a gente entrar nessa subespecialidade? Quantos anos a gente faz de subespecialidade e junto com a residência anterior? Quais serviços a gente passa nesse caminho? Pode contar um pouquinho para a gente, por favor? Pronto, então você faz a residência de cirurgia geral e aí depois você presta uma nova prova para a residência de cirurgia plástica, né. Aqui em Recife existem 3 serviços de residência
de cirurgia plástica, que é o IMIP, foi onde eu me formei, né? Eu optei por Uhum. seguir o meu caminho lá. E hoje em dia eu sou preceptora lá do IMIP também, então fui contratada pelo Acabou se concretizando o que serviço. os staffs falaram. Exato, só que na minha área do coração hoje, né? Então, IMIP tem o Agamenon Magalhães e tem o Hospital das Clínicas. Pronto, de cirurgia plástica, residência de cirurgia plástica aqui em Pernambuco são esses 3 E são 3 serviços. anos, 2 anos? E são 3 anos de residência. Então, atualmente são 3 anos Cirurgia de geral? cirurgia geral e mais 3 anos de Então, cirurgia aí, outro plástica. curso de Na minha época eram medicina. 2 anos de cirurgia geral e foram 3 anos de cirurgia plástica, né? Foram 5 anos no total de formação. E hoje em dia 6. E hoje em dia são 6. E o que a gente passa? Quais são os serviços que a gente passa em cada ano de residência? Na verdade, assim, a gente fica lá no IMIP, a gente fica muito concentrado no IMIP, porque todos esses serviços que eu acabei de mencionar, eu diria o mais completo. Eu não tô dizendo que é o melhor, tá? Assim, não vou, né, ficar puxando sardinha pro meu lado. Mas é o que a gente tem mais diversidade em termos de atuação. Então, o único rodízio que a gente não roda dentro do IMIP é a parte de queimados, que aí a gente faz todos os serviços, na verdade, fazem lá no HR, que a gente tem um grande centro de queimados de referência, né? E foi um rodízio bem enriquecedor. Realmente, assim, uma coisa que é impressionante, sabe? Esse cuidado ao paciente grande queimado. Então, mas é o único. Todo o resto, então a parte de reconstrução, que é uma parte que muita gente pensa em, acho que todo mundo, né, pensa cirurgia plástica e pensa você só operando o quê? Peito. Lipo, peito, barriga, no máximo a Nariz. pálpebrazinha e o nariz, pronto, É. né? É o que você pensa, aqueles bonequinhos você já consegue desenhar. Mas não, a cirurgia plástica é um mundo. Na verdade, a cirurgia que me fez me apaixonar de verdade pela cirurgia plástica foi a cirurgia de fenda labial. De lábio Então, né, leporino. paciente que nasce com a fissura Uhum. lábio-palatina, a cirurgia que a gente chama de queiloplastia foi a cirurgia que me fez me apaixonar pela cirurgia plástica. Porque são retalhinhos ali, você vai fazendo aquela coisa miudinha, porque o bebezinho ele é operado ali no máximo com 3 meses. Então, aquela coisa pequenininha com o lábiozinho fissurado e de repente começa a corta aqui, faz mais um corte ali. Eu disse, minha gente, estão acabando com o lábio desse menino. E daqui a pouco tudo vai pro lugar Tá e perfeito. tá maravilhoso, sabe? Então, assim, eu disse, meu Deus, é uma mágica. Aí que despertou essa Uhum. curiosidade de entender aqueles retalhos, tudo. Então, foi essa parte de reconstrução com as criancinhas que me fez, né, migrar ali da CIP e olhar para a plástica pela primeira vez. Então, tem essa parte de criança, tem a parte de que a gente trabalha também com o idoso, que aí muito câncer de pele, né? E as reconstruções de câncer de pele, as feridas complexas. Então, assim, grandes ressecções tumorais. Você trabalha também em conjunto com cirurgia oncológica para fazer grandes reconstruções tumorais, entendeu? Então, hoje mesmo estava vendo no grupo, estava mostrando um tumor do dorso de uma criança. Aí a CIP fez a retirada e a plástica entrou para fazer um retalho para reconstrução, levando musculatura. Tem os retalhos à distância também, que aí é uma especialidade que a gente não tem aqui, não tem nas residências aqui de De Pernambuco. Pernambuco. A gente tem que sair ainda de Pernambuco para ter essa vivência, essa formação, na verdade, que é a microcirurgia, que são os retalhos à distância. Então, não sei se vocês lembram do caso da menina que no kart, Aham, né, Lembro. teve um, aham. pois pronto, aí para reconstruir foi feito um retalho microcirúrgico, foi tirado uma parte do grande dorsal, que é um retalho que vem das costas, para reconstruir a o O couro couro. cabeludo, né, que ela perdeu tudo. Na verdade foi tentado reimplante, aí não deu certo, aí depois veio esse retalho, enfim, são possibilidades de reconstrução que você nem imagina que existem, né, e um caminho aí amplo para ser seguido, sabe. Que mais? Reconstrução de mama também, câncer de mama super comum, né, então se trabalha muito também em conjunto com, mastologia nessas reconstruções de mama, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí para você focar e seguir, sabe. Não precisa necessariamente trabalhar só com estética. Mas no primeiro ano, assim, vocês rodam o quê, mais ou menos? Lá no IMIP, vocês rodavam o quê Aí, lá? primeiro ano da residência de plástica é basicamente só câncer de pele. São esses retalhos. Aprender a fazer retalho, aprender como é que a coisa gira, entendeu? Esse lábio aí que eu ficava, meu Deus, tá cortando tudo Aham. e destruindo, e de repente
fazia funcionar é exatamente entender como fazer isso. Então, são os retalhos, os enxertos, né, que a gente vê nas aulas. Então, aprender a desenhar, planejar isso. Então, a gente opera só câncer de pele, orelha, então a cirurgia de otoplastia, também a cirurgia do R1 e pálpebra. Certo. Pálpebra superior, cirurgia do R1. Aí no R2 é que a pessoa começa, de fato, acho que toda residência é assim, né? No R2 você começa A botar a mão na a massa assim botar a mão na mesmo, massa né? mais um pouquinho. E o queimados roda no R1 também, tá? E essa parte de fissurado, né? Então, da fissura labopalatina, as deformidades craniofaciais. Aí no R2 você acaba diminuindo um pouquinho, continua também com essa parte da reconstrução, mas acaba diminuindo um pouquinho e começam a entrar algumas cirurgias estéticas. Então, começa a entrar prótese mamária. Então, assim, é SUS, né? Mas mesmo no SUS a gente precisa ter uma cota de cirurgia estética para o aprendizado do residente, porque senão como é que vai aprender, né? Então existem, dependendo do serviço, aí ou é junta médica, ou é sorteio, como é lá no IMIP, né? Para que exista uma cota de cirurgia estética de acordo com aquele nível de exigência do MEC. Né, o mínimo de cirurgias que o residente precisa executar para se formar. Então, começa a prótese de mama, né, sem mastopexia, que é sem a retirada de pele, uma cirurgia menos complexa do que a cirurgia com retirada de pele, lipoaspiração, ginecomastia, que é a retirada de tecido mamário, a plástica mamária masculina, né, retirada de tecido mamário dos homens. Então, seriam cirurgias mais voltadas para o R2, Vocês né? chegam a Continua fazer com a a cirurgia de otoplastia, lipoaspiração no R2 faz ainda? também no R2. Continua com a otoplastia, pálpebra, aí já entra uma pálpebrazinha inferior. Né? Aí no R3 é que a gente realmente começa. No R2 você começa já para o final fazer uma mastopexia, fazer uma abdominoplastia, e no R3 é que você realmente bota mais a mão na massa e executa mais em número, né? Essas cirurgias da mastopexia, da abdominoplastia, rinoplastia, a gente só bota a mão na massa realmente no R3, né, no terceiro ano, e o lift de face também, cirurgia de face, que eu acho que são as cirurgias mais complexas, assim, mais delicadas dentro da cirurgia plástica, né? Reconstrução de mama, a gente acompanha desde o primeiro ano da residência. Também tem vários horários lá no IMIP de reconstrução, tanto imediata quanto tardia, né? E me diz uma coisa, em relação à residência, do ponto de vista de carga horária, de que horas vocês chegavam? É tão pesado quanto a cirurgia geral? Dá uma Dá maneirada? plantão também? Dá plantão? De que horas vocês chegaram? De que horas tu largava? Tinha clube de revista? Como era essa rotina? Pronto, olhe, nada na vida é tão pesado quanto a residência de cirurgia geral. Nada, nada vai se comparar a minha residência, assim, né? A minha Aham. residência de cirurgia geral. Óbvio que existem residências e residências, mas era, assim, uma coisa insana. Não tinha dia livre na vida, não tinha 12 horas livres, nem que quisesse dar plantão. Não existiam 12 horas livres durante a minha semana. Aí na plástica, óbvio, né, que a coisa melhora muito. Mas tá longe de ser uma residência leve, porque não tem, assim, muito turno livre, não, tá? No R3, talvez tenha uns 2 turnos livres na semana, a gente consegue organizar, mas no R1 e Final de R2 não semana dá, não. também ou final de semana livre? Final de semana no R1 e no R2 tem escala de sobreaviso. Na verdade, a vida toda tem escala de sobreaviso, né? A gente sempre trabalha com escala de sobreaviso, porque a especialidade cirúrgica a pessoa pode Uhum. complicar e você pode precisar reoperar a qualquer momento. Então, a gente vive de sobreaviso, tá? Inclusive, quando termina a residência, aprendam, a gente vai continuar vivendo de sobreaviso. Especialidade cirúrgica vive de sobreaviso, porque o seu paciente ele pode precisar de você a qualquer momento, ele pode precisar de uma reoperação, ele pode precisar tirar uma dúvida. Então, não existe essa ideia de ai, porque é muito tranquilo e você tem paz. Não tem paz. Então, assim, na residência tem essa escala de sobreaviso, e no R1 e no R2 existe essa divisão no final de semana. No R3 a gente sai da escala do final de semana. É o prêmio do R3. De atividade teórica, a gente tem toda segunda-feira uma reunião clínica, que aí divide entre clube de revista, baseado em evidências, que aí se escolhe um tema para pesquisar nível de evidência sobre aquele tema, né, esclarecer uma determinada dúvida um questionamento que você fez lá. Uhum. Casos clínicos, discussão de casos clínicos, discussão de complicações também, que é uma coisa super importante, né? A gente aprender com as complicações. Na reunião, às vezes, a gente chama um convidado também. Pronto, basicamente isso, de tema de reunião, acho que são essas. E carga horária, vamos lá.
A gente chegava 7 horas, minha gente, né? Assim, não tem como chegar antes ou depois disso, não, tá? No mínimo, no máximo, 7 horas. Mas cirurgia Idealmente, geral já chega um pouco mais cedo que 7. bem mais cedo, eu tô dizendo, no máximo 7 horas, né? Porque Uhum. 7 horas você já tem que estar no bloco. Então, antes de ir para o bloco cirúrgico, a gente tem que passar para dar alta para os nossos pacientes. Então, nunca, assim, só era 7 horas de fato quando a gente ia direto ou para o ambulatório ou para o bloco. Se você tinha paciente que você tinha operado para você dar alta, então a gente tinha que chegar antes, chegavam às 6h30, até para dar alta, para liberar a enfermaria, para internar os pacientes do dia, né? Então, em torno de 6h30, digamos assim, Uhum. chegava, até para estacionar lá no EMIP, senão não consegue. E hora para sair também não tem, tá? Não tem hora para sair, minha gente. Cirurgia plástica demora. Então, no R1, apesar de você ter aquelas responsabilidades que eu falei, operar aquelas cirurgias que eu falei, você também tem o papel de auxiliar o seu R+. Então, quando acaba a sua atividade, você não tá liberado, não. Você vai para a cirurgia do seu R+, você vai ajudar ele na cirurgia grande dele. Mamoplastia, abdominoplastia, né? E isso daí termina tarde. Então, se você, vamos lá, o paciente chega, turno da tarde, né? Chega, por mais que comece na hora, 1 da tarde, tá lá tudo pronto. Aí vai anestesiar, peridural, começa daí, porque é uma anestesia que já demora um pouquinho, o residente lá fazendo. Aí vai, posiciona o paciente, nananã, começa a cortar umas 2h30. Então, assim, pra tá terminando a cirurgia umas 7h30, às vezes termina às 8, às vezes termina às 9. Então, não tem muita hora não pra sair, entendeu? E pensa assim, cirurgia de mama. Cirurgia de mama você tem 2, tem que simetrizar e é plástica. Então, você não pode fazer de qualquer jeito, deixar de qualquer jeito. Tem um refinamento, então ainda tem essa questão do da sutura que a gente tem que prezar, pelo cuidado, né? Não é que nem a geral Pela que meio delicadeza. que. Então, quando chega no final, que a gente chega na forma que a gente quer, bote mais pra frente 1 hora e meia de cirurgia. E quando termina a cirurgia, ainda tem a parte de vestir a paciente, que você não vai largar a paciente, então tem que botar sutiã, botar cinta, fazer a burocracia, que você vai descrever sua cirurgia direitinho. Se tiver fisioterapia intraoperatória, que lá no IMIP a gente consegue trabalhar já com fisioterapia no intraoperatório, tem que esperar a fisioterapeuta fazer a aplicação dos tapes. Então, assim, demora. Então, assim, umas meia-noite, né, dá pra sair? Não, mulher, também não é assim. É assim, umas 8h30, umas 8h30, digamos assim, horário basal, sabe? Pra Uhum. Certo. estar saindo lá da residência. Às vezes menos, e podendo ultrapassar, né? O céu é o limite, realmente. Qual foi a cirurgia mais longa que, assim, que tu fizesse na residência? Lá na residência, eu acho que foi uma microcirurgia que teve, que né, eu acabei de falar que não tem na residência, mas aí a Uhum. gente chamou uma pessoa de fora, Aham. e aí eu entrei, é uma área que eu acho maravilhosa, e aí foi uma cirurgia de umas 8, 9 horas, assim, de duração. Lá, né? Geralmente na residência não são cirurgias tão grandes, porque a gente só opera cirurgias únicas, a gente não opera cirurgias combinadas na residência, você só foca em uma coisa. Então, geralmente são cirurgias de 4 horas, uma mama dura umas 4 horas, uma abdominoplastia dura umas 3 horas e meia, se for abdominoplastia com lipo, que aí é a única, digamos, que a gente faz combinada. Aí dura umas 5 horas, né? Umas 5 horas e meia, então vai por aí. Existe especialização em cirurgia plástica ou apenas residência? E vale Existe a pena se existir? Então, existem esses fellows, né. Então você pode fazer um fellow em microcirurgia, você pode fazer fellow em reconstrução de mama. Aqui em Recife não existe. Você tem que sair de Recife. Então, fellow em cosmiatria, que foi o que eu escolhi fazer, né. Então você pode, Isso depois da residência de depois cirurgia da residência plástica. de cirurgia Eu tô falando em plástica. Mas relação à depois de cirurgia plástica. geral, no Depois de caso. geral, Ah, existe? não existe especialização, né, diferente de dermato, É né, que você isso. faz, Isso. especialização de Não dermato. existe. Exato. Não existe, só existe realmente A na residência. verdade, existem algumas especializações que são reconhecidas pela sociedade, né, mas eu não sei te dizer muito bem sobre isso não. A maioria das pessoas fazem A É, maioria faz residência mesmo, né? residência, a Aí maioria já que tu faz tava residência. falando É, aí da tem especialidade, tem Isso, aí tem subespecialidades. né, um então pouquinho das áreas de pronto, atuação, né, da exato, aí plástica. você acaba a plástica e E você quer aí? aprofundar uma coisa, então você pode fazer óbito palpebral, você pode fazer microcirurgia, você pode fazer reconstrução de mama, você pode fazer cosmiatria, então existem os fellows, rinoplastia, existem os Mas aí são fellows. os fellows, não é uma nova prova que você vai Não, submeter, né, assim, depende, você pode depende? fazer nova prova Meu também. Ah, Deus. Então, tipo, microcirurgia tem prova, reconstrução de mama tem prova. Pode ser uma prova, pode ser uma seleção que você envia seu currículo e é selecionado, tem uma entrevista apenas, né? Mas
Se você for fazer o fellow, por exemplo, em USP, numa universidade, você tem que fazer outra prova. Tem outra provinha assim pra fazer. E geralmente a duração que é 1 aninho, 2 anos, 1 ano. 1 ano? Duração de 1 ano. Geralmente é 1 ano. Então, quando você se forma na cirurgia plástica, a grande maioria de pessoas fazem esse fellow ou fica como A maioria não faz. A maioria fica atuando na plástica não chegou a geral, fazer, não que foi? que eu fiz um fellow, mas não foi um fellow desse de prova em universidade, é um fellow tipo, funciona como especialização, né, então é pago. É como especialização mesmo, né, como especialização de dermato. Então é um instituto privado, então eu ia uma vez, era um esquema de pós-graduação mesmo, eu ia uma vez por mês durante 10 meses para São Paulo, e passava tinha aula sábado e domingo. Então, esse esquema de pós-graduação. Esses fellows que eu tô te falando, que você faz prova, você é período integral. Então, você se muda, é mais 1 ano de residência, tá? Então, você se muda e você tem que faz parte do serviço, né, nessas universidades. Só que sem receber a bolsa. Não, acho que tem Tem bolsa também, bolsa? tem bolsa também. Depende, depende do fellow. Aham. Tem uns com bolsa e tem uns sem, Sim. entendeu? Mas aí você passa mais 1 ano. Mas a grande Em maioria fica na esquema exclusivo, aí depende, cada fellow suas regras, entendeu. Tem uns que tem esquema de exclusividade mesmo, que você não pode nem trabalhar fora, então você já é cirurgião plástico, né, formado, e você naquele fellow você não pode trabalhar fora. Tem que ser exclusividade do hospital, como é o caso de Barretos, eu tive a oportunidade de visitar lá, mas é assim, cada um mas a grande maioria das tem pessoas, uma então, regra. fica como área de atuação geral da cirurgia A plástica. maioria sim, pelo menos aqui em Recife, porque aqui não tem essa opção. Aí tem que parar mesmo por ali, né. Só se for para Exatamente. outros estados, para São Paulo, por exemplo. Exatamente. E em Né, eu relação tenho um colega de residência, foi meu R-, que tá agora fazendo um fellow. Tá fazendo um fellow de microcirurgia focado em reconstrução de mama, lá no AC Camargo. mas nesse esquema de como se fosse outra residência? Exatamente, tá mais 1 ano lá. Tem o objetivo de ficar 1 ano lá, e aí depois a gente não sabe se ele vai voltar, né. Entendi. Espero que sim, mas para contribuir também para o serviço, porque a ideia é você ir se especializar e voltar e contribuir, né. Uhum. Mas é um mundo, minha gente, tem muita coisa pra se fazer dentro da plástica. E em E muita relação coisa ao que não mercado? existe aqui, Aqui em que não Pernambuco? existe aqui em Recife. Então existe aqui em Pernambuco, entendeu? Por exemplo, paralisia facial, ninguém trabalha com isso aqui. Ninguém faz cirurgia. Então a pessoa tem uma paralisia facial, precisa operar, vai ter que ir pra São Paulo. Não tem aqui, entendeu? Então é carente em certas áreas. Só que isso exige investimento, né? De você sair mais uma vez do que você tá fazendo, de você gostar e de você querer ter disposição, né, pra investir nisso e voltar pra fazer uma coisa totalmente nova, que só você vai fazer. Mas existe mercado pra isso. Me conta uma história marcante da tua residência, algo que te marcou. Ai, da residência de plástica, deixa eu pensar, sou péssima nessas histórias, minha memória não é muito boa não, viu. Deixa eu ver, não, assim, o que mais marcava era a as os pacientes de ferida, né, minha gente, que foi uma coisa que eu não falei, que no R1 você tem que desbridar todas as feridas no hospital. Ah, tá. Aí, às vezes, são as condições mais adversas possíveis, não tem nada, sabe, os idosinhos lá e tal, na Meu Deus do enfermaria, céu. sofrido, e você sozinha lá, tendo que fazer de tudo pra, né, e as reoperações também, né, de ter que as experiências de ter que voltar, assim, tal, pra ver um paciente que Nos teve um horários mais hematoma, aleatórios, né. que teve um hematoma que você pensa: "Nossa, eu achei que eu estava livre disso", mas existe, né, e você vai ter essa vivência na residência. Mas teve alguma história marcante, algum paciente, alguma coisa engraçada, triste? Ai, não tô lembrada, assim, nada muito O que marcou marcante foi as não. feridas É, mesmo. as feridas, gente, são os perrengues, né, que marcam mais. Depois até durante Certo, até tá se eu certo. lembrar de alguma coisa eu Tá falo pra certo. vocês. Em relação ao mercado de trabalho, assim, se formou, agora você é uma cirurgiã plástica. Como é que a gente dá para atuar? O que é que eu faço? Quais são as áreas, assim, que geralmente dão mais retorno? Tem que ser consultório particular? Você abre sua clínica própria ou você vai para uma clínica, assim, que já tem outras pessoas? Conta aí mais ou menos, pra uma pessoa Então, se inserir no mercado de trabalho. eu acho que existe mais ou menos, assim, o que a maioria faz, sabe, o caminho, básico, assim, pra a ser seguido. Acho que a maioria acaba trabalhando, realmente com consultório privado, alguns acabam abrindo para alguns planos de saúde, fazer câncer de pele e tal. Não foi o meu caso, então eu não tenho experiência com trabalhar com plano de saúde.
Então, eu já comecei com atendimento privado, mas não com o meu próprio consultório. Porque você ter seu próprio consultório exige um nível de maturidade, de investimento, além, sabe, do que eu estava preparada. Eu nunca fui uma pessoa, né? Eu saí emendando tudo. Então, eu nunca nem trabalhei na vida, mas eu não tive mercado, teve isso no mercado de trabalho. Eu dava um plantão perdido na vida na residência, né, a partir do R2 de geral, eu conseguia dar um plantão, depois eu aumentei para 2 plantões na semana, mas era só isso. Então eu nunca tive realmente essa vivência. Esse E plantão era plantão de era de geral mesmo? UTI que eu dava, Ah, UTI e já dei de cirurgia geral também, né, não existe mas plantão de plástica, né? não existe plantão de plástica. E aí, você sai realmente muito verde, do ponto de vista de gestão mesmo, para decidir abrir o seu próprio negócio. Isso envolve várias outras habilidades, né, como a gente já falou, e disponibilidade, no momento que eu acho que você não está muito focado nisso. Então, o caminho é você sublocar uma sala. Então, eu fui convidada por 2 pessoas que são preceptoras do IMIP, um que não é mais e um que continua sendo, para sublocar um horário na clínica deles. Então, eu comecei a atender na clínica deles. Muitos são convidados por preceptores, são pessoas que já Uhum. estão convivendo com você, né, para atenderem naquele espaço. Ou você acaba indo para um coworking, para um espaço que também disponibiliza aquela estrutura para você atender, né, ali pagando aquele horário. Alguns têm sua própria secretária, inclusive naquele pacote. E aí você vai aprendendo. E para operar, assim, esses pacientes? Não, aí você vai fazer o seu consultório e você vai captar o seu paciente. Você Então você deixa vai fazer o uma seu. porcentagem, assim, só por estar usando aquela coisa? Depende da clínica, né. No meu caso, eu não deixava porcentagem. No meu caso, eu só pagava sublocava o horário, fazia meu trabalho, meus atendimentos e os Uhum. procedimentos, e não deixava lucro para a clínica, né. Eu pagava só o horário que eu utilizava a sala, certo. Mas existem alguns lugares que você deixa um percentual do seu serviço. Também existe esse modelo de negócio, né. E você tá lá, naquele espaço, você tem que ter o seu trabalho de divulgação, então você tem que mostrar o que você está fazendo, então aí começa a ser o marketing, né, para você mostrar o que você faz, o que você acredita, a sua maneira de trabalhar, para você movimentar o seu consultório particular e você conseguir converter aqueles pacientes em pacientes reais, em pacientes que vão fazer procedimentos com você, que vão voltar para continuar fazendo procedimentos com você, e pacientes que vão fazer cirurgia com você, são os pacientes cirúrgicos, né. E a mídia social nesse meio, como é que fica? As redes sociais, como foi essa transição para tu? É difícil? Foi ou tu sempre gostou? Então, pra mim não foi uma coisa difícil, pra mim foi uma coisa natural, porque eu sempre fui presente, eu sempre gostei de postar. Eu entendo que pra quem não tem esse perfil, que não tem esse perfil de compartilhar, né, de estar falando, eu acho que é mais difícil, realmente. Aí é uma nova habilidade que você precisa adquirir, mas que é Na essencial. plástica é É essencial ter essencial hoje essa, em dia, né? mas gente, para qualquer área. Gente, você precisa mostrar o que você faz, quem você é, o que você acredita. Você precisa se posicionar, entendeu? Não é fazer dancinha, não é ficar apontando coisa. Não, você precisa mostrar o que você acredita, o seu trabalho, sua maneira de trabalhar, né? E as pessoas vão lhe procurar por aquilo, porque gostaram, porque foram com a sua cara, porque gostaram, você passou segurança numa informação, você tem que ser útil ali. É um espaço para você ser útil, de alguma forma, contribuir de alguma forma, e aquilo é seu marketing também, né? Uhum. Então você está sendo útil, as pessoas estão gostando. E aí elas acabam lhe procurando por esse motivo. É importantíssimo hoje em dia. E eu acho que por mais que você contrate uma empresa, você não consegue delegar 100%. Você precisa estar presente. Precisa ter sua cara. Tem que ter sua cara, porque senão isso não tá funcionando. Você não tá mostrando quem você é. É uma empresa que tá fazendo qualquer coisa ali, fazendo uma arte e uma informação sué, entendeu? Então, você tá ali para informar o seu público, para captar. Então você, a sua pessoa, precisa estar presente, né. E não necessariamente só para coisas de cirurgia plástica, né, ou para coisas da sua área. Você pode compartilhar outros aspectos da sua vida também, porque eu acho que isso cria conexão, As né. E pessoas conexão conhecem também você e é gostam de com você. pessoas até você, É, as com pessoas gostam certeza. de você, as pessoas querem nossa, Cria uma segurança cria também, uma né, uma segurança. intimidade, assim. Exatamente, cria uma conexão, gente. É conexão que
que traz paciente para você também, sabe. Então, no começo não é fácil, é difícil você criar, você construir isso, você construir a sua imagem, né. Mas para construir a sua imagem você precisa estar no digital, com certeza, né, principalmente na minha área. E essa conversão, principalmente, de pessoas que lhe admiram, que admiram o seu trabalho, para pacientes, é mais difícil ainda, então é uma coisa lenta, né. Eu tenho 1 ano e um pouquinho aí de formada, então meu volume de cirurgia própria não é um volume alto ainda não, né, é muito variável. Então tem mês que eu tô: "Nossa, né, tá ótimo", tem outro mês que eu tenho um paciente perdido. Uhum. Meu, certo? Só que na cirurgia plástica a gente não trabalha só com o nosso consultório e com os nossos pacientes cirúrgicos, tá? Então, isso é minha empresa. Hoje em dia eu sou, na minha profissão, cirurgia plástica, eu tenho uma divisão. Eu tenho Júlia, empresa, PJ, certo? São meus pacientes de consultório, são os procedimentos que eu faço, as cirurgias que eu fecho. Eu tenho uma empresa de financeiro que administra essa minha empresa e nada disso hoje sai para mim. Tudo que eu ganho com isso paga as contas e fica lá no caixa para eu investir em material cirúrgico, para eu investir na tecnologia, tá entendendo? Então Uhum. fica lá, é PJ. E tem Júlia, pessoa física, que é o que paga minhas contas. Então, Júlia, pessoa física, é Júlia que vai auxiliar os outros cirurgiões. Então, eu trabalho muito hoje ainda como cirurgião auxiliar, entendeu? Então, existe também esse outro lado. Você opera, mas o paciente foi captado pelo seu coleguinha, entendeu? Então, eu tenho hoje alguns horários fixos de como cirurgião auxiliar, de cirurgiões fixos, né. E com o tempo você vai escolhendo quem você auxilia também. Tem pessoas que você gosta mais de trabalhar, que trabalham na mesma. Com o passar do tempo que você começa a ter mais volume seu, vai Você deixando vai também, diminuindo um né? pouco os auxílios e vai filtrando cada vez Uhum. mais quem você quer continuar. E na plástica hoje em dia tem muito uma, vamos dizer assim, um uma tendência a ser mais mama, lipo, abdominoplastia, ou também tem muito espaço para rinoplastia, ou é uma coisa muito ampla, a cosmiatria entra aí, como é que é? Quem vai dizer isso é você. O que você gosta de fazer. E a maneira, tipo assim, você vai escolher isso e você vai escolher investir nisso. E você vai escolher divulgar isso. Tá tudo atrelado. Então veja, como é que as pessoas vão saber que você gosta de operar nariz se você não fala sobre isso na sua rede social? Então tudo começa daí. "Ah, eu quero me especializar em nariz, eu quero operar muito nariz, então eu só vou falar sobre nariz", entendeu? Então você acaba Você que criando cria sua a sua demanda. autoridade Ah, entendi. naquela área. Eu gosto muito de operar mama, então eu falo muito sobre mama. Eu gosto de operar lipo, eu falo muito sobre lipo. Então você vai falar e vai filtrar para o que você quer que chegue para você. Eu gosto muito de realizar procedimento cosmiátrico, eu gosto muito de cosmiatria, foi uma área que eu investi. Então eu vou sim falar muito sobre isso e mostrar que eu continuo me atualizando, fazendo curso sobre isso, mesmo depois que eu terminei o fellow, porque eu quero filtrar paciente para mim nessa área, entendeu? Então tudo é a maneira que você apresenta também, que você se apresenta. Outra coisa que é uma dúvida minha, e acho que de muitas mulheres também. Como é o mercado de trabalho da cirurgia plástica para a mulher? Porque eu vejo que existe muito uma cultura dentro da nossa sociedade que cirurgião bom é cirurgião homem, que a mulher, quando quer botar um peito, ela já pensa no cirurgião plástico, ela não pensa, em princípio, em uma cirurgiã. Como foi, assim? Realmente existe essa diferença? Existe esse peso por ser mulher? Tu enfrentou alguma dificuldade? Como foi pra você? Olha, eu acho que o que acontece é o seguinte, de fato somos muito diferentes, né, homens e mulheres. E chega um momento da vida que a mulher, ela acaba decidindo, investir, né, na construção de uma família. Então, eu vou parar, eu vou ter filho. E nesse momento, eu acho que muitas mulheres desistem do papel de construção de uma carreira sólida. Então eu quero criar a minha marca pessoal forte, né, e decidem, continuar o caminho. Então esquecem, lembram que eu falei que eu sou 2 hoje? Então esquecem essa parte empresária e ficam só na parte pessoa física, pagando as contas de casa, entendeu? Então é isso que faz com que a mulher, e eu acho que
não é só na área de cirurgia plástica, não. Eu acho que isso vale para outras áreas também. Não, com certeza. É isso que faz com que a mulher não siga, que a gente veja poucas mulheres hoje ocupando esse papel de cirurgiã principal, né, com um nome forte no mercado. A gente vê muito realmente o mercado dominado por homens. E eu acho que isso tem grande influência. Eu acho que isso tem grande influência. São essas escolhas que a gente Mas faz tu ao longo sente da isso no vida. mercado, a paciente procurar um homem e não te Na procurar? verdade, eu sinto o caminho inverso. Eu sinto que existe uma carência muito grande de mulheres procurando mulheres. Eu escuto muito. Eu sou muito procurada, porque não, porque você opera só com mulheres, né? Então, quem me auxilia, via de regra, é Priscila, né? Então, assim, Pri também tem. Olha, uma pessoa, assim, que eu encontrei, um caminho que cruzou, e graças a Deus, né? Porque a gente trabalha muito, muito em sintonia. É uma paz operar com ela. Então, Pri me auxilia, eu auxilio ela. E nossas equipes, tanto das pacientes minhas, né, que eu capto, quanto as pacientes que ela capta, são equipes femininas. Então, nossas instrumentadoras, nossas anestesistas e nós. Então, as pessoas nos procuram por este motivo. As pacientes já chegam dizendo isso, que foi um dos motivos, né? Se sentir mais à Se sentem mais vontade. à vontade. Veja, eu faço muito esse trabalho também de mostrar o que eu gosto, em termos de o que eu acho bonito mesmo, de senso estético. Eu acho muito importante, porque a gente tá falando de estética, a gente tá falando de o que a gente tem que estar alinhada, sabe? Em termos de o que você acha bonito e o que eu acho bonito, em termos de tamanho de mama, né? De tipo de corpo mesmo, dos exageros ou não, de coisas mais sutis. Então, eu falo muito sobre isso na minha rede social, porque eu quero filtrar, para mim, um paciente que esteja alinhado comigo. Isso facilita muito, minha gente, o trabalho, porque o paciente já me procura sabendo que eu gosto de coisas mais sutis, que eu gosto de coisas mais delicadas, que eu não gosto de coisas mais volumosas. Então a pessoa já chega até mais segura de que eu não vou colocar uma prótese enorme. Tá Uhum. entendendo? Então eu acabo Aham. já filtrando, já facilita. É meio caminho dado para o paciente. É verdade. Entendeu? Meu trabalho é muito Até mais porque você não o simples. paciente não sente aquela imposição, né, porque eu acho que muita gente acha isso, assim, que às vezes procura um cirurgião e sente aquela imposição: "Não, essa prótese é sua e você tem que botar isso, e Exatamente. você tem que fazer assim, assim, não serve". Eu acho que ter os objetivos alinhados ajuda bastante Com certeza. ambos. Você já procura aquela pessoa que você sabe que trabalha mais ou menos daquela forma. E não precisa a gente estar mostrando antes e depois, não precisa a gente ficar mostrando procedimento, sabe? Mostrando, expondo o paciente Uhum. para mostrar o que você acha bonito, a sua maneira de trabalhar. Eu consigo fazer isso de maneira bastante Natural, assim. sublime, Aham. assim, entendeu? E consigo filtrar paciente. Então, você não precisa estar mostrando, sabe, o que você acha bonito. Você consegue passar isso de outras formas. Então, eu acho que existe uma carência, na verdade, por mulheres no mercado, né, que assumam esse papel de construção de marca forte, que queiram realmente eh, construir uma carreira sólida, sendo cirurgiã plástica principal, assim, como cirurgiã plástica empresa, sabe, criando uma marca forte, e não vivendo de auxiliar os outros, né, nesse trabalho que é um trabalho mais secundário. Uhum. Que bom então saber que mulheres procuram mais mulheres, porque a impressão que acho que a gente tem é que a mulher fica muito no que o homem sabe mais do que o que é um corpo de uma mulher bonita, sabe como é? Essa Aham. cultura de que o homem vai saber qual é o peito bonito, sabe? Porque é o que vai apetecer o outro, o sexo oposto, em algumas cabeças, né? Não tô dizendo que isso Com é. certeza existe, né, esse É, pensamento. então, Graças a Deus não é o perfil que me procura, é o perfil que me procura, isso. Aham. entendeu? Então já vem muito do que eu A filtro. troca, que exatamente, que bom, que bom. A gente queria falar agora de uma partezinha delicada de todo ser humano, mas a Ah, gente gosta de sinceridade, conta. certo? A gente quer saber Da quanto é que parte boa, ganha né? na parte boa, na parte Ah. boa. Quanto é que ganha em média um cirurgião E plástico? aí, PJ, pessoa física Pronto, aí? vamos lá. Agora sim, tem que dizer, ser bem sincero, né? Ah, em torno de Não, 10.000. não. Não, 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 vê só. Vamos falar em números. Em números mesmo, né. É variável, né, óbvio que é variável, porque você vai ganhar o quanto você escolhe trabalhar. Então, como eu falei, as coisas divididas aqui, né, atualmente então eu estava antes de como vocês já tinham adiantado mais ou menos o roteiro, eu fiz: "Não, eu vou ver bem direitinho para dizer bem direitinho, assim, os últimos 2 meses". Então depende, por exemplo, da quantidade de auxílio que eu vou dar. Para eu sair de plantão, eu precisei assumir os auxílios para pagar minhas contas de casa.
Então, é em torno de 20 mil só dos auxílios, certo. de auxílio, né? Mas o valor varia do auxílio para auxílio? Varia, né? Porque em torno, porque cada um paga o que bem entende para o seu auxiliar, né? E cada cirurgia tem ali seu ticket médio. Então, assim, o quanto é que é um auxílio de uma mamoplastia? É em torno de 1.200. E é. Quanto? Agora, e pro cirurgião principal, no caso? Aí também, aí depende. Aí você que diz o preço. Mas geralmente, em média. Eu não sei te dizer, assim, exatamente pro cirurgião principal. Porque quando você cobra uma cirurgia, você cobra Tudo, né? tudo, né? Você cobra a parte da equipe do honorário médico, da equipe cirúrgica, tá? Então, vamos supor, uma mamoplastia. Eu falei mamoplastia, não foi? Foi. Que Foi. seria o auxílio 1.200. Uhum. Então, o geral, o todo, seria 14 mil. A paciente vai pagar 14 A mil. paciente paga 14 Fica mil. quanto pro anestésio? Aí o anestesia. Aí pronto. Aí quem determina isso, gente, é você. É o Aham. cirurgião principal. É você que diz quanto é que você vai pagar pra sua equipe. Entendeu? Como você vai remunerar a sua equipe. O Aham. anestesista é o que mais ganha, né? Aham. É disso que eu Anestesista, quero saber. Vamos lá. pronto. Enquanto que a auxiliar tá ligando seus 1.200, 1.500, o anestesista tá ligando seus 2.000, Glória a né? Deus. E aí a instrumentadora também é variável. Tem gente que paga 500 na instrumentadora, tem gente que paga 800 na instrumentadora. Tem gente que paga 1.000 a instrumentadora. E o resto é do cirurgião principal. Então, sobra uns Então, 12 mil reais pra ele. não, mulher. Se eu Uns cobro 10, 14, né? 2 do anestésio, 1.200, É uns 1.500 é do 10, cirurgião né? auxiliar e, sei lá, 800 da instrumentadora. 9, 10, assim. Isso, 9, 10. Mas quem vai dizer isso é você. Quanto é que você acha que você merece pra, vamos lá, sair de casa, operar, fazer o pós-operatório, todas as consultas pós-operatórias, pagar o seu impostinho? Mas isso já envolve todas as Tudo consultas. isso, né? Tudo isso. Envolve as consultas pós-operatório, o acompanhamento pós-operatório, né? Uhum. Toda assistência que vai além das consultas. Sim, Entendi. Vai Quando claro. além das ela paga consultas. tudo, né? Vai além Tudo. das consultas, né? Então, esse preço é você que tem que determinar. Quanto é que, né? Você vai sair de casa por quanto? Você tá disposta né? Qual é seu Qual o seu preço? preço? Qual é o seu preço para fazer isso? É. Tá entendendo? E aí, ao longo da vida, muita gente vai também aumentando, entendeu? Se você não quer fazer uma cirurgia, você bota o preço nas alturas pra pessoa não fechar. Entendi. Existe disso também, viu? Não, existe tudo, existe Existe tudo. de tudo, mas assim, quem dita o seu valor, na verdade, né? Não é o preço, é o seu valor, é você. Aí tu tava falando, pessoa física, 20 mil. Pronto, é isso, que paga as contas. Então, assim, hoje em dia, né, com os meus auxílios, e porque é variável, porque depende da quantidade de auxílio. Então, se eu Uhum. quero, vou tirar férias, então eu não vou auxiliar ali, então eu não vou, né, Uhum. naquele mês vai ser menos. E na pessoa jurídica, né, na minha empresa, é muito variável também, então depende muito do movimento. A gente sabe que a plástica é muito sazonal. Então, existem meses de maior procura, a gente acabou de passar por 2 meses de maior procura. Então, o meu lucro nesses 2 meses não é Ah, assim sim. sempre, né? Mas Aham, em sei. torno de 15 a 20, né? Em julho, 15 e agora em agosto, 20. E um quebradinho. Mas então, esses 2 meses são os meses que geralmente tem Os mais. meses mais movimentados, né? Que pega julho, mês de férias. Esse mês de agosto foi bastante movimentado. Eu achei que que seria mais tranquilo, mas foi um mês ainda muito movimentado. Então foi isso. É É isso. legal, né? Legal. Bom saber, né? E a tendência é as coisas melhorarem, né? Com Porque eu sou uma certeza. jovem cirurgiã plástica. Apenas 1 aninho aí. É, 1 aninho, né? E assim, vários planos de construção aí de carreira, continuar investindo na minha carreira. Tô agora na fase de investindo no meu consultório, né, com as minhas ideias, do meu jeito, que aí já entra em outra fase mesmo Sim, com da certeza. vida, né. E aí a tendência é as coisas melhorarem. Com certeza. Ó, a gente já vai começar a finalizar agora, certo? A gente sempre faz uma perguntinha, que é a pergunta do milhão. Ah! Se tu pudesse colocar uma frase, um pensamento que tu goste muito para todo mundo ler em todas as línguas e todos os idiomas, para o universo, o que é que tu colocaria?
Eu tava pensando nisso, né? Ah. Porque não é uma coisa fácil, eu não sou muito Não, fã. não é uma Até coisa agora eu não fácil. Se lembrei da, perguntasse, eu nunca Olha, saberia até dizer. agora eu não lembrei da situação da residência. Não, Interessante, nem sabia? lembra, o pessoal esqueceu já. É, Olha, vou dizer que a senhora ainda teve sorte, que eu lembrei de falar, de viu, falar? sobre essa pergunta, porque porque eu sempre esqueço. para assim, né? Não, se não tivesse falado antes, eu ia falar alguma frase do Pequeno Príncipe, fato. Vivo hoje como se Mas não houvesse amanhã. alguma do Pequeno Príncipe, né? Ia sair com alguma citação. Mas eu acho que. Mas eu tava lendo uma frase que eu até postei fiz algum post no Instagram com isso, que é que a gente pode. Alguma coisa assim, tá? Não é exatamente isso. Acho que a gente pode viajar o mundo inteiro em busca do belo. Mas você só vai encontrar se você carregar a beleza consigo. Poxa, Então, poxa. Profundo. Bela gosto frase, muito, Gostei, bela né? gostei. Pra frase. gente refletir que não adianta, Aham. você tá vendo várias É, coisas lindas ali, o externo, se o seu interior, se é você por verdade, dentro não carregar isso com você, não tiver esse olhar, é né? verdade. Então, o olhar da gente é que muda tudo, transforma tudo. E agora, Perfeito. amiga? Hora de quê? Agora é a hora do. A gente fez uma mudança, gostaria de informar, né? Que a gente tá Mudança, mudança. é. Mas todo mundo A gente Eita! fazia nosso biscoito da semana. No fim do episódio, a gente sempre tem uma dica de uma série, livro, qualquer coisa que o entrevistado queira dar de dica. Não precisa ser relacionada à medicina, nem à especialidade. Só que agora, como a gente tem um convidado aí, que é o nosso Uva Sem Caroço, nossos cookies, mais uma vez aí presente Isso. com a gente vai dar o cookie da semana. Mudamos o para o cookie da cookie da semana, é. semana. Amei, gente, já tô ansiosa aí. Também fica como mimo aí para nossa convidada. Com É uma certeza. delícia. Com certeza vai Não tem adorar. dúvida, já conheço. Já sigo no Instagram. E aí, qual é o cookie da semana? O cookie da semana, na verdade, é um livro que eu li, acho que no começo do ano. E que foi, assim, na verdade, não foi no começo do ano, foi no final do ano, porque eu lembro que eu gostei tanto, que eu dei de presente pra todo mundo no Natal. Todo mundo ganhou esse livro, que é A Bailarina de Auschwitz. Eu não sei se já indicaram aqui, vocês falaram, já foram Não. 70 e poucos. Olha, 70 e Muitos- poucos minha biscoitos. Muitos filha. biscoitos. Por isso que fala assim, Mas- te conheço. Eu, menina, eu sou famosa. Mas, gente, sério, é um livro incrível, que conta uma história real. Foi escrito pela autora, que é Edith Eva Eger. Ela, aos 90 anos, escreveu a própria história, né? Ela Uhum. foi vítima do Holocausto e conta a história dela não só dentro dos campos de concentração, mas também todo o perrengue, né? Toda a sua história pós-Holocausto. Então, todas as dificuldades ao longo da vida, né? E é uma história linda de superação. E a grande ideia, assim, a grande mensagem que o livro passa é que não importa quão dolorosa é a experiência que você vivenciou, mas o que você escolhe fazer com aquela dor. Uhum. Então, assim, é de chorar, viu? Assim, Meu é Deus. lindo demais. Um livro pesado, né? Óbvio, até Uhum. porque foi, assim, foi Sim, algo que sim. aconteceu de fato. Mas belíssimo, belíssimo. Vale a pena. Fica aí a dica de leitura. Eu Como é amo o nome? livro, né? Tem outras indicações também. Posso dar mais? Pode, te Pode. deixa. Os livros de Carla Madeira também. Aí esses eu li esse ano, eu adoro ler, meu hobby, assim. Culta, né, minha gente? É Eu amo. outro Não, nível, outro gente, nível. tem que ter aquele Adoro momentinho que a ler. pessoa, né, dá as Momento off, né? parecida, É momento verdade. off. O meu momento off é um cafezinho e uma leiturinha ali no começo do dia. E foi uma autora que eu conheci, só mulheres, tá vendo? Olha Muito aí. Eu bem. conheci esse ano, que é Carla Madeira. Leiam, Tudo é Rio. Temos aqui uma pessoa aqui atrás que Já gosta tem uma muito. fã ali. Mas olha, sensacional também. Olha aí, 2 Tudo é biscoitos. Rio. Tudo é Rio. Aí, 2 biscoitos, 2 cookies da bisco- semana. Esse dois tá recheado. cookies. 2 Dois cookies sobre 2 cookies. autoras, mulheres. Mulheres. 3 mulheres presentes, mulheres no poder. Exatamente. Ó, eu vou falar meu cookie Fala, da tia. semana, amiga. Tia, vai, É amiga. tua tia. Caramba, velho. Eu vou inovar hoje. Vou dar uma dica da Netflix. Ah, Oh, meu Deus, toda semana eu dou. Mas é um filme da Netflix. O nome é Durante a Tormenta. Não sei se vocês já assistiram. É um filme que realmente a galera não fala muito, mas é um filme bem bacana. Fala sobre viagem no tempo. Tipo isso. Uma mulher, ela consegue uma conexão em um espaço-tempo, em um certo momento,
com um certo ano, 1990, quando foi a queda do Muro de Berlim, nesse ano aí. E aí, ela entra em contato com um menino que morou na mesma casa que ela, e nesse mesmo dia que ela tá vivendo, caiu a mesma tempestade nesse ano. E aí, por causa dessa tempestade, desse raio, ela consegue essa fenda no espaço-tempo e consegue entrar em conexão, em comunicação com esse rapaz. Viagem total. Eu gosto de filme assim, a galera já liga a vibe. Ai, que meu negócio não é livre, meu negócio é filmes e séries. Aí, esse menino, no mesmo dia que ele entrou em contato com ela, ele falece, ele morre. E ela, no momento atual, ela sabia que esse menino tinha morrido. E quando ela entrou em contato com ele, ela disse: não faça isso, porque você vai morrer hoje. E aí, querendo fazer uma boa ação, achando que ia ser realmente uma coisa boa, realmente o menino não morre. E só que com essa mudança que ela fez no tempo, com Ela essa altera apenas a mudança, linha. ela altera tudo. E aí a filha dela não existe mais. Só por causa dessa mudança, ela acaba não conhecendo o pai da filha dela, não sei o que lá, não sei o que lá. Resultado. A filha dela desaparece. Só que todo mundo esquece que a vida com a filha dela e toda aquela vida existia. Só ela lembra, só ela tem essa memória. E todo mundo começa a achar que ela é louca, que como assim? Essa menina nunca existiu, você tá doida? Enfim. O filme é muito interessante. Eu adoro essas viagens. Eu adoro filme assim. Não gosto de filme de comédia. Gosto de filme assim, que é você Viajar. enlouquecer. Ai, eu gosto só dos bobinhos. Isso aqui, Pra não pensar muito, continência né? do amor. Não, meu filho, Minha isso aqui dica é... ontem, eu dei uma dica ontem nos stories. Eu Continência tava do amor. bobinho. Não foi esse, não. Esse daí eu não assisti, não. Foi um. Como é, menino? Os dois lados da história. Both sides. Esse eu vi. Ai, não, esse negócio Bem é bobo. viagem. Desde quando eu dou umas merda aqui, umas dicas meio... Tipo, o chão é lava. Tipo chão e lava. Mas é só um... Ai, ninguém gosta das minhas dicas de filme, não. Então, Mas né? anota aí, Durante a Tormenta na Netflix. Durante a tormenta, eu vou assistir. Vai, E aí, amiga. o meu vai ser um filme também, só que é da Amazon Prime, que é Spencer, que é um filme sobre Ah, de Lady Di, eu Isso, assisti. exatamente, Princesa Diana. 10 anos depois que ela começa o casamento, e ela tá. Basicamente um final de semana só. O filme se desenrola durante um final de semana, que é o final de semana de Natal, que ela vai passar na família real. E aí é um filme muito angustiante. Depressivo. Muito Depressivo, assistindo exatamente. um voo. É. Meu Deus do É céu. bem agoniante, você sente realmente tudo aquela angústia que ela passava, todo o que ela sentia, também fazendo ela estava até, não alucinando, mas ela começa a ficar pensando várias coisas, a ver ela começa a ler um livro sobre Ana Bolena, começa a ver ela, então assim, é bem angustiante ver, e muito sufocante ver a realidade que ela estava se encontrando ali na família real, o quanto era julgada, o quanto ela estava se sentindo assim, totalmente fora do eixo, com os filhos, que os filhos eram a única, assim, vamos dizer, o respiro dela. Exato. E o quanto realmente, não só ela, mas toda a família vive nesse tormento, assim. Tem uma parte que ela tem uma conversa com o marido que é, tipo, não é só você que tá assim, toda a gente tem que... Existe o eu príncipe, existe o eu pessoa. Então, assim, é muito interessante ver esse filme. É um filme realmente pesado, então se você não tiver na vibe de assistir um filme pesado, não vale a pena, mas se você quiser, é muito bom. A atuação de Kristen tá incrível, ela tá maravilhosa. Acho que vale muito a pena. Quem gosta também, que já gosta de The Crown, gosta dessa vibe Eu também. adorei, eu adoro. É. Eu acho que eu já fui dessa família aí agora. Ah, com certeza. Algo encarnado. É Mas assim, Spencer. realmente é É muito bom. É Spencer. na Amazon. Na Amazon Prime. E é isso. É isso, né? Mais alguma coisa? Só isso. Muito obrigada, doutora Foi um Gil. Foi prazer, ótimo. meninas, Onde é que a adorei gente pode te encontrar nas redes vocês. sociais? Doutora Júlia Leal. Doutora Gil, doutora Gil. Sigam, gente. Muito obrigada, Tudo junto, foi sem ótimo. ponto, sem nada. Falando em rede social, nos sigam nas redes sociais também, @Café Comédia. Por favor, se inscreva nesse canal, se inscreva em qualquer lugar que você esteja escutando ou assistindo a gente, Arroba o tenho Médico certeza. Residente. Isso. Sigam a gente. Uva sem caroço. Uva sem Curta caroço, esse exatamente. vídeo, seu like é muito importante, gente, vocês não sabem quanto. E Oh. comenta aqui embaixo se você gostou. É isso. É tchauzinho, isso, até o gente. próximo Valeu. episódio. Tchau, tchau, meninas. Tchau.